Salve, salve galera, eu sou o Rafael Alves Eu sou a Fran Schemer, e estamos iniciando mais um Prosperando Cast. Muito bem, hoje sem a falha do outro nome. Vamos iniciar um tema muito importante hoje que é... Que é Tan, 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 algo que necessariamente precisamos entender, não é isso? para que a gente possa prosperar e para que a gente possa ter qualidade de vida em todos os campos da nossa vida. É algo que está sendo falado e trazido muito agora para as pessoas e até mesmo para o autoconhecimento, para o entendimento. Tá virando mais popularzinho, né, agora, mas é algo que é milenar desde o início da criação. O que é? Que é um conceito chamado de Yin e Yang. Exatamente, é o yin e yang ou as polaridades, né? Positivo e negativo. Isso, então o Yin Yang não é, como você falou, né? Não é um macarrão chinês, um cup noodles, apesar de sua origem ser ligada aí a um conceito do I Ching, que é um conceito chinês, né? Do todo. Sim, e é interessante a gente falar que, por mais que a gente chame de polaridade masculina e polaridade feminina, nada tem a ver com sexualidade. Exato. Quando a gente fala do Yin Yang, a gente está falando de todos os tipos de polaridades, não é isso? Isso, a gente tá falando da dualidade que existe no todo. Então, quando a gente fala de yin e yang, a gente tá falando de tudo de como tudo é criado. Então, para ser criado todas as coisas precisa dessas polaridades, o positivo e o negativo. Exato. Então, a gente pode dizer que um símbolo do Yin Yang, ele representa muita coisa, certo? Certo. E aí, se a gente traduzir literalmente a palavra Yin Yang, a gente vai ter vários conceitos, várias traduções, né? Que é o positivo e negativo, ou preto e branco, ou claro e escuro. Então, eu acho que é importante a gente dizer o que é o conceito de polaridade dentro dessa simbologia, né? Para antes a gente chegar de fato no que vem sendo abordado hoje no dia a dia, que é uma forma ainda muito superficial na minha visão, que ele é abordado, tipo, só masculino e feminino, mas beleza. E aí a gente fica muito nesse negócio de energia masculina e energia feminina, sendo que de fato são energias. E aí a gente faz correlações, positivo e negativo. O que você tem de dizer sobre essa questão de positivo e negativo, sendo que a gente está falando de positivo e negativo e também a gente está falando de masculino e feminino? Sim, é engraçado porque quando a gente fala do positivo e do negativo, a gente está falando de positivo ser a representação do masculino e o negativo ser a representação do feminino. Só que, como toda cabeça humana, né, vai levar como, isso é o machismo, é o patriarcado, porque não consegue entender a palavra negativa. Tudo que é negativo, as pessoas levam de fato pro polo negativo de entendimento. Mas o negativo que a gente tá falando aqui não é sobre uma coisa ruim, mas sim sobre uma retração. Eu gosto muito de dar o exemplo do negativo e positivo, polaridade, quando a gente utiliza, por exemplo, a pilha. A gente tem a polaridade da pilha positiva e a polaridade da pilha negativa. Não significa que... E são energias, né? Não significa que quando você coloca o dedo na polaridade positiva da pilha, você fica feliz. Se você coloca o dedo na polaridade negativa da pilha, você fica triste, né? Não. Então as pessoas confundem muito isso. E é uma coisa que eu sempre bati na tecla quando eu falo de Yin Yang. Que inclusive Yin Yang é uma coisa que a gente estuda desde a astrologia, desde da Kabbalah. Então é lá pra trás. Então na astrologia a gente usa bastante isso. A gente tem... vários conceitos na astrologia do yin yang, do positivo e negativo, mas... E aí falar desse negócio, você está absorvendo energias negativas, aí a pessoa já entende que ela está absorvendo energias ruins, né? Só que a gente está num plano negativo, significa que a gente está que a gente tá num plano ruim? Não. Né? Então, o que é essa energia negativa? Eu vou trazer aqui, eu acho que a natureza ela nos ensina muito, né? A natureza ela ensina através o tempo todo da ação que ela tem. Então, quando a gente fala da energia negativa, da energia feminina, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui muito simples. O primeiro é a da gestação.
A gente tá falando agora, assim, de uma mulher que tá tendo uma gestação ali. O que que ela precisa, né, pra aquela gestação aconteça? Ela precisa esperar. Uhum. Que pra mim é essa retração, é esse tempo, né? É esse recolher para que alguma coisa possa sair. Assim acontece também quando a gente fala de, por exemplo, uma tempestade, um furacão. Uhum. Por que furacão sempre tem nome de mulher, né? Furacão Katrina, e aí vai. Porque é a destruição. E a destruição ali, ela é esse momento de retração para que algo novo possa surgir. Uhum. Então, quando a gente olha para um furacão, ele é um desastre, ele é algo. Porque a gente está olhando pela ótica negativa humana e não pela ótica negativa da retração, da limpeza, Sim. do que precisa acontecer para que coisas novas cresçam e aconteçam e evoluam, inclusive. Sim. Então, precisa acontecer isso, anteceder isso, para depois recrutar a energia Yang, que é a energia de construção, para que possa surgir o novo. Não sei se ficou... Eu acho que assim, no começo, quando eu comecei a estudar em Yin Yang, eu tinha muita dificuldade de entender qual era a energia, de que palavra que tá falando. Recruta o Yang. Tipo, quem é Yang? Yang é o cara que vende pastel lá na esquina, né? Então a gente tem que... Anota aí no seu caderninho. E depois você faz essa correlação se pra você funcionar, porque pra mim funciona. Aí você procura uma correlação que funcione melhor. Então, energia Yin. Yin é energia feminina. Tá? Eu já falo qual é a correlação que eu faço. Yang, energia masculina. Então lembra do tio Yang. E a tia Yin. Então fica até fácil. Tia Yin, tio Yang. Então tia Yin, feminino. Tio Yang, masculino. Uma outra forma de você fazer a correlação nós temos uma divindade chamada Kuan Yin. Então ela já diz que ela é feminina, tá? Mas pra mim fica mais fácil trabalhar com o tio Yang e com a tia Yin. Fica até Tin, né? Então, anota isso no seu caderninho aí de estudos, se é que você tem um. Se não tem um, comece a ter, que é muito importante que você comece a ter um caderninho de estudos de autoconhecimento. E a gente tá falando de um assunto que é de autoconhecimento. Porque quando a gente entende que você mulher ou você homem está utilizando a energia Yin ou Yang, vai interferir no seu relacionamento, vai interferir na maneira como você trabalha, vai interferir na maneira como você age, na maneira do seu ser. E aí, esse assunto pode se desdobrar em milhões de partículas e fragmentos. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é deixar uma coisa um pouco mais objetiva, né? E para você entendendo sobre isso, eu peço para que vocês sigam a gente no Instagram, porque a gente vai aos poucos desfragmentando isso, né? Então, como funciona essa questão da energia Yin, ou seja, feminino, lembra da tia Yin, no masculino, ou seja, num homem. O que acontece com um homem que está utilizando ou tem a energia Yin? É muito complexo a gente colocar assim, porque eu posso falar assim, o homem que utiliza o excesso de energia Yin, ele se torna um homem emasculado ou fraco. Uhum. Porque quando a gente está falando de ego masculino, o que é o ego masculino? Como você está encarnado. Uhum. E mais uma vez, isso não é sobre sexualidade. Você pode ser um homem que gosta de outros homens, mas a tua energia para ser desenvolvida nesta vida é o Yang. Você veio no corpo masculino para desenvolver essa energia, porque provavelmente você ainda não desenvolveu ela com excelência. Ou seja, provavelmente você tem energia Yin bem resolvida ou não, né? Mas você tem energia Yin mais latente. Mas você precisa entender a sua energia Yang. Exato. E vice-versa, a mulher que veio na energia, né, no corpo feminino, ela precisa desenvolver as qualidades do Yin. Enquanto mulher encarnada, independente se gosta de outra mulher. Uhum. Porque você veio com... Esse é um dos propósitos, né? A energia Yin ou Yang, masculina ou feminina, independente do corpo que esteja, não tem necessariamente a ver com o seu gosto ou atração. Exato. Né? Ele tem a ver com qualidades. Até porque a atração vai só complementar aquela energia que tá em falta, na real, né? Exato. Que aí eu acho que é outro ponto que a gente pode entrar daqui a pouco.
Tá, então ele vai reforçar e vai puxar qualidades ou necessidade de ter qualidades naquela energia, certo? Seria isso? Exatamente. Tá. Então vou dar um exemplo e aí você desmembra esse exemplo talvez pra gente entender e ficar mais fácil. Então, por exemplo, vamos pegar um homem, vou usar eu de exemplo, é mais fácil, um homem que ele é romântico. Que significa que ele tem uma energia feminina. Não significa que ele é feminino. Dá pra entender a diferença disso? Por que a gente tá falando disso? Porque, volto a dizer, repete de novo, que o feminino ele é passivo, certo? Ele é mais recolhido. Recolhido, retraído. Ele é mais, ao mesmo tempo, ele também é mais calmo, É. né? Então, olha só como são características de uma energia feminina. Calmo, recolhido, retraído. Tem muitas outras questões. Então, não é que você é passivo, né? Não é que isso é... Não encare, pelo amor de Deus, né? Tira da cabeça esse negócio. A gente tem a mania de negativar tudo, né? Ah, é passivo demais, é ruim. Ah, é calmo demais. Você já reparou, né? As pessoas reclamam muito das características que são mais femininas, na real. Aí a gente fala de uma crença cultural de que o feminino é fraco, né? Que o feminino nas suas qualidades. Então, se você demonstra sentimentos, se você é romântico, se você chora, por exemplo, emotivo, se você coloca pra fora o que você sente, né? Então, todas essas são qualidades da energia feminina, da polaridade feminina. E as pessoas olham isso como uma fraqueza. Sim, exatamente. E isso foi colocado nas mulheres, porque, como eu disse, como mulher você vem com o yin um pouquinho maior. Por isso que é como se fosse 51% de yin e 49% de yang fosse o ideal. Mas é por isso que dentro do yin existe um pouquinho de yang e dentro do yang existe um pouquinho de yin, porque você precisa fazer a transição, a dança ali entre os dois. Mas quando a gente fala de uma mulher, ela tem mais essa postura da polaridade feminina. E é por isso que a mulher é sexo frágil, né? A mulher é isso. Mas isso é lá atrás, é cultural, né? Então as pessoas olham a mulher como uma fragilidade. Ah, não chora, porque se você chorar, você é uma menininha, né? Então, a fraqueza, a vulnerabilidade, ela é encaixada na mulher. Mas isso é algo que aconteceu lá atrás. Hoje a gente já tem consciência suficiente para entender que a gente não tá falando da mulher em si. Sim, exatamente. E aí, usando esse exemplo, é a mesma coisa que fazem com os homens, né? Tipo, quando o homem ele demonstra esse lado emotivo, também é considerado como algo ruim, né? Como o mesmo exemplo que você deu, tá chorando, o homem não chora. E aí, o que acontece? Quando essas crenças, e são crenças, né? Acabam sendo colocadas, né? O homem não chora. Aí o homem cresce achando que ele não pode demonstrar seu lado feminino. E aí que tá, ele tem que demonstrar mais o lado masculino. E aí vira o quê? Vira um desequilíbrio energético, porque existe a necessidade de equilibrarmos essas energias. Como você falou, temos uma energia mais latente, de acordo com aquela vida. No caso, a gente tá aqui eu tô como homem e a Fran tá como mulher. Então ela tem que desenvolver mais o feminino e eu tenho que desenvolver mais o masculino. Mas por quê? Porque você veio nessa vida dessa forma. Mas aí vem de novo a questão, mas eu não gosto de ser homem, eu gosto de ser mulher, de ser mais feminino. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Você pode ser feminino. Sim. Não tem problema. Você pode gostar de se vestir como uma mulher, você Exato. pode gostar de coisas de mulher, mas as qualidades, essa é a diferença. Qual que é a qualidade? O poder de ação, de ser provedor, de agir, de ir lá fazer, de ter segurança. Exato, porque se não fosse pensar dessa forma num relacionamento homoafetivo, os dois seriam sempre femininos. E sempre tem um que vai ser uma energia masculina e outro vai ser energia feminina. Exatamente. Para poder existir o equilíbrio. Né? Porque imagina dois yang namorando, era porrada e bomba, porque é tipo dois líderes ali. São duas energias de combate, duas energias ativas, né? Como a gente falou. Ativo e passivo. Ativo e passivo. Então, para você fazer a correlação, é só você buscar essas polaridades. Lembra, polaridade. Tudo que é polaridade fica fácil de entender qual é
o masculino e o feminino, ou o yin e o yang. Então, tipo, vamos lá, fazer um exercício rápido. Dia, masculino. Noite, feminino. Feminino. Por que dia? Sol é o pai sol. Lua é a mãe lua. Isso. Então, se a gente tá falando de dia, tá falando de claro, né? De luz. De, né? Coisa que queima. Exato. Luz, masculino. Escuridão, feminino. Feminino. Ah, mas então é ruim. Para! Não é ruim. Tira da cabeça isso. Porque quanto mais você reforça que aquela qualidade é negativo, mais você se torna negativo. Ou melhor, mais você fica negativado, não é nem isso, né? Porque o negativo também é yin, né? É feminino. Então não entenda o negativo somente como coisa ruim. Tira da cabeça que o ruim é o negativo. Porque a escuridão é necessária para a vida. Senão você não ia entender quem você é. Você não ia entender que tem luz se não tivesse a escuridão. Exato. Você não ia entender que tem sol se não tivesse a chuva e os dias nublados. Então a natureza ela tá o tempo todo transitando entre as polaridades. Uhum. Ativo, masculino. Passivo, feminino. Alegre. É o masculino pra mim. Tristeza. É o feminino. E aí? Como que a gente encara então isso aí? Porque assim, ó, existem Aí agora a gente vai entrar nos exponenciais, né? Nos extremos. Uhum. Quando a gente fala de tristeza, a gente sabe que ela é necessária também na vida. Exato. Quando ela é uma tristeza em excesso, ela vira uma apatia que vira uma depressão. Quer dizer que o seu yin feminino está desequilibrado. Desnutrido. Assim como uma pessoa que é muito alegre, o que ela se torna? Ela se torna boba. Ela se torna, tipo, uma pessoa que... ansiosa, ela se torna uma pessoa que... não tem foco. É aquele otimista burro, né? Que, tipo, tudo... meu pai chamava as pessoas, assim, de boba alegre. Boba alegre. Tem o otimista tóxico, né? É o otimista tóxico. Então, percebe que transitar é necessário. É necessário. E não é nem só o transitar, é o equilibrar mesmo, né? É buscar... Porque quando a gente fala transitar, parece que a gente vai para um lado e depois vai para o outro. O ideal não é ir para um lado e ir para o outro, é você trazer e equilibrar isso, né? É o recrutar, né? Por isso que o desenho é em onda, né? É a onda de você dançar. Dançar. Eu acho que dançar é legal. Mas assim, olha o tanto que a gente rejeita a polaridade feminina e isso automaticamente rejeita as nossas qualidades do feminino. Eu tava pensando aqui, né? O que acontece quando a gente sente tristeza? Um desespero absurdo porque a gente quer sair deste lugar. Sim. E não que a gente tenha que querer ficar na tristeza, mas a gente precisa compreender que muitas vezes ela é a retração que você precisa para dar o próximo passo. Sim. Ou seja, é o momento de recolher. Se está sentindo tristeza, se recolhe. 2 dias, medita sobre, dá uma meditadinha ali. Tenta entender sem esse desespero. Porque daí você tá acolhendo o teu feminino. E o feminino, ele é o quê? A retração, a paciência, a calma. Para que o masculino entre em ação para construir algo. Exato. Enquanto é importante que a gente cite isso, independente do que vamos falar, é necessário. Enquanto existir essa guerra entre masculino e feminino, entre o que é mulher e o que é homem, que cada um feminismo e machismo e tal, isso vai refletir internamente na gente. Vai. Por quê? Não, porque a mulher não pode ser dependente do homem. Ela tem que ser independente. Dependência é característica feminina. Independência masculina. E aí a gente fala dos extremos, independente 100% e dependente 100%. Não, porque a mulher não precisa que o homem pague a conta pra ela. Né? Porque um monte de gente tá assim, nessa vibe aí, né? Mas se o homem não paga, reclama também. Reclama, exato. Não tipo, nada tá bom. Não, porque ele tem que pagar a conta pra mim. E quando não paga, fala... Cadê a autoridade feminina que tava falando? Não, porque o feminismo que... Não sei, então vira uma bagunça, né? A gente precisa ser coerente de entender que sim, a mulher ela pode trabalhar, ela pode ter a independência dela. E a independência ela é muito mais emocional do que financeira.
A sua independência financeira, ela vem quando você tem uma independência emocional. E aí, ela entender que receber do homem é deixar com que ele cumpra o papel de provedor dele e ela se colocar como merecedora de receber. E não como uma lutadora, uma guerreira que precisa estar brigando o tempo todo. Uhum. Exatamente. E aí, querendo ou não, isso acaba nutrindo o feminino dela, que faz com que ela consiga praticar as qualidades femininas dela, Que é né? se permitir receber. Que se permite receber. Tem um exemplo que eu gosto muito. O óvulo, minhas deusas, não sai correndo atrás do espermatozoide. A natureza já ensina. O óvulo fica lá quietinho, esperando o espermatozoide chegar. Exato. Imagina se Para que a fecundação aconteça. Imagina se o óvulo fosse feminista. Ela ia fazer primeiro um manifesto dentro do útero. Queremos liberdade, queremos liberdade. Mas Aí, é isso que acontece com as doenças de útero. então, eu ia chegar justamente nesse ponto. Porque você tá rejeitando, ou melhor, primeiro, antes de rejeitar, você tá entrando na energia masculina, porque é o conflito. Vamos lá. Yang, a gente já falou, né? Ativo. Energia masculina era uma energia de combate, energia de guerra. Você já viu mulher indo pra guerra? Ah, mas tem alguns. mulher. Tudo bem, pode ter, aí tudo bem também, mas a grande maioria é homem. Se você jogar todas as mulheres na guerra, elas não vão guerrear. Mas eu te pergunto aqui, você, mulher, gostaria de ir pra guerra ou tá confortável na tua casa deixando os homens ir? Eu, Francine, deixo que vocês, homens, vão lá. Exato. E Não quero saber de guerra, gente. Agora, se você quer ir também, tudo bem, tá tudo certo. olha só, essa energia de guerra é tão forte no homem que é o seguinte: que homem não gosta de ser herói? Mulher gosta de ser herói? Heroína, né? Mas o que é heroína, mulher heroína? Na minha concepção, e aí isso é muito pessoal, tá? Na minha concepção, como eu te disse, a gente tava falando sobre formas de amar, né? Na minha concepção, ser heroína é cuidar. É diferente do homem, que o homem gosta de proteger. Por que ele vai pra guerra? Pra proteger. Pra proteger. Tanto é que pra quem já assistiu filme de guerra, sabe que o que ele faz? Ele fala, eu vou por você e vou pela nação. Porque eu vou proteger você e vou proteger a nossa nação. É a nação. Ele tá querendo proteger o feminino, na verdade. Não é o nação. É. E aí, É inconsciente, mas é. exato, você não faz sentido o oposto. Né? A mulher falar pro homem, falar, eu vou te proteger. É a minha terra, a terra é feminina. Exato. E aí você vai no mesmo quesito da natureza. A natureza já trabalha dessa forma. Os aspectos naturais são assim, né? Então, que nem você falou da semente, a semente que recebe. Não é isso? Antes de nascer. Só que ela tem que estar em volta de alguma coisa. Uma proteção, uma casca, ou alguma coisa que seja dura. Um tronco, por exemplo. Ou a terra que está segurando ali para que a semente possa germinar. Então, olha só, a gente tem até um conceito dentro da natureza também, que é o conceito da ostra, né? É verdade. A ostra é uma energia feminina. Mas o que está em volta da ostra, que é a casca dela, é o que protege o feminino, que é a ostra de fato. A ostra não é a concha. Não. A ostra é o que está dentro dela, o molusco que está dentro da concha. Né? Você tava pra falar desse assunto faz um tempo, inclusive. Né? Mas aí o que eu queria dizer é sobre a questão da pérola, né? Que o que tá dentro, né? Ele precisa sofrer um atrito ali com a areia que entra dentro dessa concha para se transformar numa pérola. E aí eu ia falar sobre essa questão do autodesenvolvimento, que ele vai doer, que ele vai machucar, mas que o feminino, ele é esse acolhimento também, né? A gente precisa recrutar o nosso feminino para acolher essas dores e tudo mais. Mas isso é para um outro momento. Mas eu acho que é legal a gente trazer agora, né? Essa questão do yin e yang, do porquê que ele é importante para que a gente cocrie a nossa realidade. Exatamente. E aí o que acontece? Eu citei aqui brevemente, que eu falei, você precisa ter essas energias equilibradas para que você possa ter um relacionamento positivo, um relacionamento bom, para que você possa ter uma situação financeira boa, para que você possa ter tudo na vida de forma positiva, da prosperidade que a gente tanto fala, né? A prosperidade em todos os sentidos. Então vamos lá. Se um homem tem energia feminina muito apurada, a energia yin,
não estamos falando das coisas, a gente está falando da energia yin. Significa que esse homem, ele é passivo. Sendo um homem passivo, ele não vai atrás das coisas, correto? Sim. Então, vamos colocar esse cara para trabalhar. Ele vai querer trabalhar? Ele pode até querer, mas ele vai ser sempre aquela pessoa que ele não consegue ter um posicionamento. Ele não consegue colocar pra fora o que ele tem dentro dele, porque ele tá mais na retração. Ele só vai fazer o que precisa ser feito, ele não vai ter proatividade, ele não vai ter liderança. Provavelmente ele não vai crescer no emprego, porque ele não demonstra essas qualidades que você está falando. Ele não vai galgar degraus na empresa, que se ele estiver trabalhando para alguém, provavelmente ele não vai ser um empresário, um empreendedor, né? Ele pode ter até ideias, porque faz parte, né? A criatividade é uma energia feminina. É. Então ele pode ter ideias, mas ele não vai conseguir colocar em prática. Exato. Ele não vai conseguir executar as ideias, né? Então o que significa isso? Significa que ele, por ser um ser masculino, ele tem uma energia feminina muito alta, desequilibrando as polaridades dele, fazendo com que ele não prospere. Exato. Então, PH, você quer dizer que a mulher não pode prosperar? Não, é ao contrário. É o que a gente tá falando, situação inversa. É uma mulher agora, ok, que tem energia yang muito aguçada. Então ela vai conseguir tudo isso que você tá falando, correto? Vou contar o meu caso, né? Eu sempre fui uma pessoa com a energia yang mais latente. E o que acontece? A gente conquista. A gente vai, faz e acontece. Mas não tem plenitude, porque a gente entra num sentimento de guerra, de ansiedade e de desnutrição. E baixo merecimento. E aí você acha que não dá pra ter os dois. Não dá pra ter uma carreira de sucesso e um relacionamento, por exemplo, uma família ou felicidade em outras áreas. Você acaba se tornando a pessoa que vai todos os dias trabalhar para lutar uma guerra, para vencer uma guerra. E normalmente é isso que acontece e muitas acreditam que tá bom assim, mas no fundo não tá. Não. Né? Porque ela pensa... Porque a gente precisa dos dois. Então, mas aí grande parte das mulheres que tá no movimento falaria assim, né? Falaria, pô, tá ótimo, vou trabalhar, vou crescer na carreira, vou ter tudo que eu quero. Não. Não. Porque você pode estar satisfeita financeiramente na sua carreira. Mas com certeza não tá O ser humano emocionalmente ele não bem. foi feito para ficar sozinho. E nem pra viver uma parte da vida. A Exatamente. gente tem pilares da vida. Emotivo, familiar, financeiro, profissional, espiritual. Eu gosto de dizer 3. Saúde, família e espiritualidade. Né? A saúde a gente pode incluir aí a saúde emocional, a saúde psíquica. Física. Família, eu considero também a questão do trabalho. Porque, tipo, você tá sustentando a família, você protege a família, você provém pra família e você cuida da família. Né? Sim. É uma troca. Então a gente coloca o profissional aqui também. E o espiritual vai envolver todas essas questões, porque é o autoconhecimento, já é voltado pra você. Sim, é o eu, né? É o eu. Né? Então eu, na minha concepção, separo dessa maneira. É errado, não é? Cada um pensa da maneira que quiser. Eu incluo todas as questões aqui, mas esses são os 3 pilares principais pra mim. Né? Então, tem que estar equilibrado esses 3. Sim. E pra eu equilibrar esses 3, eu preciso entender essas energias. Eu preciso dançar entre o yin e o yang, porque a família, ela dá muito mais certo com o yin. Então, homens precisam... Tô batendo toda hora aqui. Homens precisam do yin dentro da sua família. Não adianta você falar com a sua família como você fala com as pessoas do seu trabalho, por exemplo. Não dá pra ser técnico, né? Não dá pra estar ali na energia da guerra dentro na sua casa, com teus filhos. Você precisa desse yin, desse acolhimento. Ao mesmo tempo que quando você precisa recrutar o yang dentro de uma educação de filhos, você precisa para o teu filho crescer seguro, para ele sentir e se espelhar nessa energia masculina nutrida, né? E a mulher é a mesma coisa, ela precisa do yin e do yang para a família também. Exatamente. Então, ou seja, nesses movimentos a gente tem a separação, né, de homens e mulheres. E aqui o que a gente traz no conceito yin e yang é que um não vive sem o outro. Eu tenho que respeitar o masculino, ajudar a curar o masculino. E vice-versa. E vice-versa. E acolher o feminino, ajudar a curar o feminino e aceitar o feminino. Exato.
Eu gostaria de pegar de novo o exemplo que você deu, só pra gente tentar ilustrar um pouquinho mais, talvez pra ficar um pouquinho mais claro na cabeça das pessoas que estão ouvindo a gente ou vendo a gente. É, eu falei dos 3 pilares, e a Fran pegou um exemplo que é o familiar. E aí, olha só, o que normalmente as pessoas fazem é dividir no familiar enquanto o homem é o Yang e a mulher é o Yin. Onde o homem tem que. Eu tô falando num contexto social patriarcal, tá? Pra ficar mais Uhum. entendível. Que entre o homem sai para trabalhar e a mulher cuida de casa. Esse daí era o sistema patriarcal. O sistema atual, onde as pessoas estão se rebelando e querendo criar manifestações, feminismo e machismo, é o homem sai, faz um monte de cagada e a mulher sai também E e resolve, resolve tudo e sozinha. resolve tudo sozinha, porque ela é a curadora, ela precisa É, aguentar um monte e de ela é coisa, ela é a guerreira, guerreira, isso. e aí, tipo, ela tem relacionamento com os princesos, e ela aceita, e ela sente que pra ela ser útil pro cara, ela precisa fazer esse milhões de coisas. Exato. É, não, eu falei o homem sai e faz um monte de cagada, mas a gente, na verdade, o homem sai e ele fala que ele quer entender o feminino e acaba se tornando feminino e sai errado, né? Eu vou dar um exemplo pra ficar mais claro. Ele quer acompanhar o feminismo. Ele fala, não, eu entendo as mulheres, elas sim, elas têm que ter o lugar delas e tal. Aí ele acolhe esse feminismo nele e ele vira a mulher feminista, basicamente. É, porque a mulher feminista tá no masculino. Ele vira o homem feminista, Uhum. que fala, que levanta a bandeira junto. E o ideal é o yin e yang. O homem que provém e a mulher que faz que nem o Paulo Vieira. Não consegui compreender teu raciocínio, mas. Yin e yang. O homem que provém, ou E a seja, mulher que e a mulher acolhe. que acolhe. Isso. Aí entra na dança que a gente tá falando, que é onde um complementa o outro. Não é o tal da guerra. Porque o que acontece, grande parte dos relacionamentos é isso. O homem, ele tá com o feminino desnutrido, e aí vira uma bagunça, porque o masculino dele tá desequilibrado, e a mulher tá com o feminino dela desequilibrado, e aí a mulher, em vez de agir no relacionamento como o feminino, ela age como um feminino mãe, o masculino age como o masculino criança, e vira uma bagunça. É. O que a gente mais tem é o feminino mãe e o masculino criança. Mesmo. Por quê, né? E aí eu falo que o feminismo, né? A ideia ela é muito legal, ela é muito bacana, e eu acho que se a gente soubesse, né, enquanto mulheres e sociedade, entender esse movimento, ele seria muito útil, mas É, exatamente. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. A gente não está indo contra o movimento feminista. A gente está indo contra o que é pregado por algumas por algumas pessoas. pessoas que estão entendendo errado o movimento feminista. É. Que, na verdade, a pessoa nem se entende e ela quer Ela acha que entende. levantar uma bandeira que ela nem sabe o que tá rolando. Mas é importante a gente frisar, né, isso, que o feminismo, ele é legal, porque, tipo, a mulher, ela viveu durante muito tempo sendo calada, Uhum. enfim, Reprimindo a reprimindo, energia ainda dela. reprimindo, inclusive, a energia in dela, né, então, enfim. Mas se a gente for falar, a gente vai ficar mais 2 horas aqui. Só para complementar isso aí, para não sair tanto, é justamente isso. O lance não é que a mulher no feminismo tem que lutar para ter energia yang. É pelo contrário. É É pra lutar para ter energia yin. in na paz de Jesus Cristo, sem nenhum É, tipo de preconceito, sem nenhum tipo de rótulo, sem nenhum tipo de e o vulnerabilidade. que está acontecendo é que as pessoas que estão lutando de forma errada são as pessoas que acham que elas têm que recusar o win delas. Não, porque a mulher ela não tem que ser recebedora. Ela não pode ser. Por exemplo, as pessoas acham como mulher ser dona de casa. Exato. E Hoje em dia. E tipo, provedora não é a dona, como que é? Fugiu a palavra. Acolhedora do lar, acolhedora do lar. E tipo assim, cara, isso é maravilhoso. As mulheres que têm essa vontade, realmente eu falo, faça. É o que você quer, é o que você busca, faça, realize seu sonho. Mas isso hoje é quase um crime para os movimentos, né? E eu acho que a gente tá saindo de um lugar no qual um relacionamento ele pode ser muito saudável, sim, no qual o homem provê e a mulher cuida.
Uhum. se os dois estiverem nutridos. Exato. Mas se a mulher, ela acha que a competência dela, por exemplo, é ser de um financeiro de uma multinacional, show também, cara, vai lá. Exato, a gente não tá E- falando que você é. não tem que fazer isso. Você só tem que estar fazendo isso de uma forma que Faça sentido, faça né? sentido e suas energias estejam ok, né? Então, é o lance que a Fran tava falando de recrutar. Então, é uma mulher que tá recrutando o yang dela para que ela possa crescer profissionalmente. Maravilhoso! Desde que ela saiba usar, recrutar também o yin dela para agir em outros situações da vida que realmente fazem parte disso. Principalmente o amor próprio, né? Porque a Exato. gente vê um monte de mulher foda, grandes players aí no mercado, de mulheres, assim, um nível bem alto, extremamente dependente emocionalmente, porque ela não sabe que o amor próprio vem do yin. Uhum. E ela precisa dessa energia. E ela fica não querendo olhar pro yin porque ela acha que isso é fraqueza. Sim. Mas eu acho que a gente precisa. Eu tenho duas coisas que a gente precisa falar ainda. Uma é, da onde vem esse yin e esse yang, né? Yin e yang, ele vai ter fundo em pai e mãe. A origem dele, A origem dele energética vem é de pai e de mãe. pai e mãe. A gente replica esses conceitos energéticos, inclusive, né? Exatamente. Ah, mas eu não, né? Eu não faço isso. É, todo mundo Eu faz. não faço, eu não sou igual meu pai, não sou igual minha mãe. Vai, tá bom. É, a gente entende que A você... gente entende. que a gente nunca quer enxergar nada. A gente também já A gente já pensou, passou por isso, já pensou assim. A gente já falou, não, nada a ver, eu não sou igual, não. Ah, eu já mudei. Mas sempre tem alguém que fala que você é igual. Você reparou? Se alguém fala que você é igual, é porque você é. Tipo, E geralmente é a mãe, né? Você é igualzinho seu pai. exato. Começa pelos pais mesmo. Eles mesmos já são os primeiros a dizer que você é igual ao outro, né? É. E o segundo ponto é essa questão da geração, né? Da criação. Se a gente tá falando de prosperidade, a gente tá falando de co-criar a nossa realidade. Uhum. E a gente tá falando de criar a nossa realidade, né? Co-criar é a gente estar criando em comunhão com Deus. E o criar a nossa realidade é a nossa própria criação mesmo, mais direta, né? E aí a gente precisa entender, né? Dessa energia do yin e do yang, o quanto a gente precisa das duas para que a gente possa criar. Para criar uma vida, a gente vai precisar do óvulo, a gente vai precisar do espermatozoide. Exato, não tem como fazer a vida diferente disso. Não tem. Não tem. Não tem. Pra- Você pode se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, mas se você quiser ter um filho, você vai ter que fazer um processo de inseminação artificial, ou Exato. você vai. Enfim, vai ter que ter um jeito. Vai ter que ter o outro lado. Exato, feminino e masculino é a natureza, cara, não tem como você encontrar ela. Exatamente. A semente, ela precisa da terra para crescer, ela precisa de um lugar para crescer, ela precisa entrar ali em algum lugar para que ela possa ter o tempo ali de crescimento dela. Então, tudo a gente vai usar as polaridades. E quando a gente fala de gerar, criar, a gente precisa das duas polaridades. Por que que a gente cria o caos? Porque a gente ou tá muito em um ou muito em outro. Sim, Então, a gente cria tudo torto. exato. E aí eu queria aproveitar, puxar um gancho de uma coisa que não é pra gente estender, é só pra jogar no ar mesmo, pra que vire um tema pra gente poder falar em algum outro momento. Que é o seguinte: você precisa da energia masculina e feminina. Normalmente ela vem dos nossos pais. Sua mãe tem a energia masculina e feminina, seu pai tem a energia masculina e feminina. Olha que louco isso. Quando você nasce, você é a fusão da energia masculina e feminina da sua mãe e a fusão da energia masculina e feminina do seu pai. Que são a fusão dos seus avós, que são mais ali 8 pessoas, Isso. brincando. E aí quando a gente vira e fala pra você, sim, meu caro, você é igual ao seu pai e à sua mãe, você vai dizer, não sou igual, muitas pessoas vão dizer, né? Não todos, mas grande parte das pessoas vão dizer, porque a gente sabe que grande parte... A gente faz caixinha de pergunta, a gente faz enquete, todo mundo fala, você tem ferida com seu pai e sua mãe? Não tenho, minha vida é maravilhosa. O pior é, a pessoa fala, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, minha mãe é uma pessoa péssima. Exato. Cara, você tem Então, mas os você mesmos tem isso. traços. Exato. E sabe, então, é aí que eu ia falar. Eu ia puxar 2 pontos. Eu ia puxar esse ponto e falar, ó, as coisas ruins que você fala dos seus pais é você. Pode ser em menor parte. Porque, justamente, é um fragmento que vai descendo e vai E a gente sumindo. vai evoluindo E a também. gente vai evoluindo. Mas você também é a melhor parte. E aí as pessoas esquecem disso. Da melhor parte dos pais. E aí você esquece também que quando você rejeita seus pais, você rejeita você.
Como que você vai ter amor próprio? Quando você vira e fala que seu pai é narcisista, aquele cara não presta, você tá falando de uma parte de você Que não presta. que não presta. Porque você tem você os veio dali, genes. você tem o DNA dele, você tem a energia dele. Mas tá lá, cara. Não adianta você recusar, não adianta você tretar, não adianta você chorar, espernear, bater o pé no chão. Você pode falar o que você quiser, você pode odiar o seu pai, você tá se odiando, cara. Você tá se odiando. Você tem noção? Não tem. Eu tô ligado que você não tem. Porque a gente também não tem. A gente entende isso. A gente vem fazendo esse trabalho, vem fazendo esse trabalho há muitos e muitos tempos. Sim. Né? A gente tem a consciência disso, mas certas coisas pra gente ainda é difícil de digerir. Mas agora, se pra gente que já tá nisso, é que as pessoas não sabem nossa vida diária, né? Porque a nossa vida diária é bater a cabeça na parede, ficar meditando, ficar fazendo terapia, ficar conversando, subindo em teta, fazendo uma terapia um no outro praticamente, que é o que a gente faz. Conversa terapia de casal, eu e ela o tempo todo, cara. Assim, o tempo todo mesmo. Quando a gente não tá trabalhando, a gente tá falando de evolução, autodesenvolvimento próprio, né? Sobre nós mesmos. Descobri isso sobre mim, descobri uma crença, entendi um padrão que eu tô repetindo. E todo dia, no final do dia, quando a gente se encontra, mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, a gente fica, cara, até meia-noite conversando sobre, como se fosse uma sessão de terapia um com o outro. Exato. E então a gente sabe, porque a gente já passou, a gente tem fases nas nossas autoterapias juntos, que a gente fica muito tempo numa coisa só e depois que a gente sai, a gente descobre que tem que voltar pra ela, porque a gente encontrou uma outra coisa naquele outro conceito que fez a gente ter que olhar pra trás de novo. Então, recentemente, a gente olhou pra ancestralidade, que fez a gente olhar de novo para nossos pais e nossos pais, né? Para nosso pai e nossa mãe. Sendo que a gente já achava que já tinha meio que entendido e não tinha entendido. Então não adianta você ficar chorando, falando, que meu pai é isso, que minha mãe é aquilo, que você também é. E quanto mais você fala, mais você reforça isso em você. O seu subconsciente entende que ele é aquilo, ou seja, você é isso, e você está fazendo um processo de autorrejeição. E quanto mais você se autorrejeita, mais você tem ódio de você. Ou seja, menos você tem auto-amor. Eu acho que é importante a gente trazer um insight aqui pra vocês, que é assim, o ego separa. Então o ego, ele entende que ele tá separado do todo. Por isso que a gente fala, tá olhando pro próprio umbigo. Porque o ego fica aqui, ele fica aqui só olhando pro... Ele só consegue enxergar o umbigo mesmo. Sim. Né? Mas quando a gente fala de subconsciente, o subconsciente é a ligação mais próxima com a tua alma, né? E aí com o teu superior e tudo mais. Quando a gente fala de subconsciente, a gente tá falando do todo, ele enxerga o todo. Então, se você julga qualquer pessoa, mas principalmente teu pai e tua mãe, ele entende que você tá se auto-julgando. Então, se você julga o teu irmão, se você julga o teu vizinho, você já tá se julgando. Mas quando você julga uma parte ele não separa, de você... O universo também não entende você como outra. Ele não entende o outro como o outro. O universo, pra ele, é uma coisa unidade. Só. Se você me xinga... Você tá se xingando, cara. Olha que louco isso. Pro universo é isso. Então, quando você reclama de mim, você tá reclamando de você. E eu reclamo desse alarme, por exemplo. Todos os dias. Eu tô reclamando de uma coisa que tem de mim. Porque eu não tinha que me importar com o alarme. Na verdade, você reclama de todos os barulhos. Eu odeio barulhos. É real isso. Ou seja, provavelmente eu devo pensar muito o tempo todo. Eu tenho que silenciar a minha mente. Então, eu... recuso isso em mim. Eu preciso silenciar minha mente. Ou aceitar que ela é turbulenta, pelo menos. Né? Exatamente. É o TDAH que eu tenho. Tipo... né? É aquela música. Exato. Mas então, o que eu falei que eu queria puxar é justamente isso. Hereditariedade. Tá. A gente vai puxar em outro, né? Isso. É um aí. tema pra gente vir. Ancestralidade. Mas a gente já está em 44 minutos. A gente falou que ia fazer um de 20 minutos. A gente falou, vamos fazer um podcast de 20 minutos? Vamos. Fizemos 2 já. Em 40 minutos. Mas eu acho que assim, ó, por ser um tema novo... É um tema interessante também, que é o que a gente falou, ele se fragmenta em muitas coisas. Onde a gente chegou? A gente chegou nessa questão de hereditariedade. Daria pra gente ficar falando de hereditariedade aqui? Dá, depois a gente vai fazer outro podcast. Mas então, eu acho que é interessante
Para que você não tenha um boom de informações, que é aquele pane na Matrix, que é a tela azul. O bug. Eu acho interessante assim, a gente vai já encerrar, só que você coloca aqui embaixo o que não ficou claro para você. Que a gente pega as melhores ideias e faz ou perguntas. E faz outro podcast respondendo vocês. Entendeu? Para que vocês consigam sair da zona de julgamento. Geralmente as pessoas julgam o que é yin e yang. E para que vocês tenham compreensão. Porque isso é um pilar importantíssimo na tua prosperidade. É você entender essas questões e você trazer para você esse entendimento e essa consciência, para que você consiga transitar ali, dançar entre as polaridades. Entendeu? Então vou reforçar. Coloque aqui nos comentários. Participe. Faça esse podcast ser seu também. Virar e falar para alguém, olha, eu dei esse tema. Exato. Né? Eles estão abordando um tema que eu sugeri. Porque assim, nosso podcast serve de autoconhecimento, reflexão. Então é importante que as suas reflexões também façam parte desse podcast. Então coloca aqui embaixo no comentário, só reforçando, repetindo sim o que a Fran disse para que fique claro para você o quanto é importante isso pra gente. Então coloca, vocês falaram desse tema aqui, dentro desse tema aí. Seria mais legal se vocês abordassem ele de uma forma mais clara. Ótimo, então fala. Porque olha só, o quanto de coisa a gente passou aqui. A gente vai fazer uma linha do tempo rápida. A gente falou da situação yin yang no individual, yin yang dentro de um relacionamento, yin yang dentro do contexto social, onde entra o feminismo, onde entra o machismo, né? A gente citou várias vezes isso. O yin yang no contexto profissional, a gente foi citando vários pontos da vida, só que a gente não aprofundou. A gente deixou vários campos abertos e talvez até que de maneira que ficou até mal entendida para você. E aí que esse é o ponto. O que você não entendeu, fica à vontade para falar pra gente. Olha, eu não consegui compreender isso, me explica melhor que a gente traz. Isso, porque ajuda a gente também a trazer mais conteúdo para vocês. Porque, assim, eu e a Fran para e fala, o que a gente vai falar? E aí a gente fica às vezes num bug. Porque tem tanta coisa pra gente falar que nem a gente sabe o que falar. E assim, o que é importante para você, que é o nosso espectador? Porque a gente já tem os conhecimentos do que a gente quer falar, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre prosperidade. Mas o que para você é importante? O que você quer saber que você não sabe, você está buscando encontrar uma resposta e a gente pode ser essa resposta que você pediu para Deus. Exatamente. E é real isso, viu? Porque se a gente parte do conceito da lei da atração, você só está aqui porque algo em você atraiu essa mensagem. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Então é isso. Se você chegou até aqui nesse podcast, deixa sua dúvida. Deixe sua dúvida e coloque a palavra-chave. Eu queria agradecer. Não, só dúvida, sugestão de tema. Tá bom. É melhor, porque senão eles vão ficar confusos e aí eles não vão querer escrever duas coisas. Isso aí. Então é isso aí. Eu queria agradecer àqueles que deixaram a palavra-chave no podcast anterior. Que era cuti-cuti. Cuti-cuti, gratidão. Eu não tô com o nome agora, a gente deveria ter separado. Mas no próximo, logo no começo, a gente já fala o nome de quem. Eu sei de uma pessoa. Pode falar. Da Ju Brito, que ela colocou lá, inclusive ela colocou um comentário, falou que ficou incrível o conteúdo. Então, muito obrigada, Ju. Gratidão, Ju. E ela colocou a palavra-chave cuti-cuti. Maravilha, então deixe sua mensagem aqui embaixo, seu contato, sua dúvida ou sua sugestão, tá bom? Então se você está ouvindo esse podcast, lembre-se, vem com a gente porque você está no Prosperando Cash. Até a próxima. Até.